Olá, turma, boa noite, tudo bem? Vamos lá, né? Para mais uma noite da nossa leitura, para mais um tempo aí com a palavra, com a presença do Senhor junto conosco, e isso tem sido maravilhoso, né? Vamos orar? Entregar esse momento aqui para o Senhor e continuar meditando aqui no Novo Testamento, né? Estamos há 2 dias dentro do Novo Testamento e como já tem sido maravilhoso ler novamente esses textos, meditar neles e ver a beleza, né? De como Deus foi fluindo durante a história até culminar justamente no nascimento de Jesus. Então vamos ver um pouquinho mais sobre isso hoje. Vamos orar. Jesus, muito obrigada, Pai, por mais esse dia, Senhor. Obrigada por tudo que o Senhor fez hoje, Pai, nas nossas vidas. Obrigada por todos os momentos que nós tivemos hoje, Senhor. Sabemos que a Tua presença é manifesta mesmo todo o tempo conosco. A Tua presença é real, Senhor, dentro do nosso carro ou na nossa casa, Senhor, no nosso trabalho, andando na rua, Pai. Onde quer que estejamos, nós temos hoje consciência, Pai, da Tua presença. E é assim que nós queremos viver, Senhor, conscientes que o Senhor está conosco, conscientes que o Senhor está o tempo inteiro olhando por nós, estando conosco. O Espírito Santo o tempo inteiro está ali, Senhor, junto conosco, direcionando a nossa vida, ministrando algo ao nosso coração, no momento que nós estamos ali meditando numa palavra, em algo que o Senhor está falando ao nosso coração. Sabemos que é a Tua presença, Senhor, sendo manifesta ali conosco naquele momento. Obrigada, Jesus, por tempos tão preciosos que o Senhor tem nos dado aqui com a palavra, através dessa leitura mais humana, Senhor. Nós estamos juntos em grupo, fazendo essa leitura, e eu creio, Senhor, que o Senhor vai nos levar cada dia mais, Senhor, a estar unidos, buscando o Senhor, buscando entendimento na Tua palavra, sendo corpo de Cristo juntos, Pai, trazendo outras pessoas, Pai, para esse grupo, e assim a gente possa crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Em nome de Jesus eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos lá? Nós vamos começar hoje com a ida, né, de Jesus junto com a sua família e junto com todo o povo da cidade onde Jesus morava para Jerusalém, para uma festa, né? Eles estavam indo ali para celebrar uma festa, que era a festa da Páscoa, ok? Então vamos lá. Nós estamos aqui já aproximadamente 8 depois de Cristo. Jesus está com 12 anos de idade, então uma época de quase emancipação, né? Como judeu já adulto, os meninos eles se emancipam, se não me engano, aos 13 anos. Eu acho que é isso, não sei se é aos 12, se é aos 13, é ao certo. Eu sei que o menino tem 1 ano de diferença da menina, né? E os judeus eles comemoram com uma cerimônia onde o menino é apresentado para a sociedade como alguém já adulto. Então é muito diferente, né, da nossa cultura ocidental, a cultura judaica nesse aspecto. O menino já com 12 ou 13 anos, se não me engano, é 12 ou é 13, ele já é emancipado, ele já passa a responder pelos seus atos diante da sociedade, diante de Israel, né, diante do templo. Ele já começa a estar ali junto com o seu pai no templo, adorando, servindo a Deus, né, e tendo todos esses benefícios de um homem adulto. Então, Lucas capítulo 2, a partir do versículo 41, a gente vai ler essa passagem. Todos os anos, seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa conforme o costume. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que eles percebessem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que o ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: Filho, por que você nos fez isto? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. E ele perguntou: Por que vocês estavam me procurando?
Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Mas eles não compreenderam o que lhes dizia. Então, esse momento é um momento extremamente importante, né? Só Lucas relata, inclusive, essa passagem de Jesus sendo procurado pelos seus pais em Jerusalém aos 12 anos e de quanto essa resposta de Jesus deixa os seus pais perplexos, com uma pulguinha atrás da orelha, né, a respeito do que Jesus estava querendo dizer com isso, da autoridade com que ele já falava da palavra, né, com ele respondia ali os doutores da lei, os sacerdotes ali no templo. Então Jesus, aos 12 anos de idade, já tinha um conhecimento da Torá, talvez muito maior do que muito judeu adulto, né, ou muito mestre da lei. Lógico, o Espírito Santo estava sobre ele, havia uma graça sendo derramada diariamente sobre a vida de Jesus e ele crescia, como nós lemos ontem, né? E ele crescia na graça e no conhecimento, né? O menino, o último versículo que a gente leu ontem, ó, o menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Então, existia, né? A plenitude do Espírito Santo estava sobre Jesus. Ele é Deus, né? Então, ele é o Espírito Santo. Então, não havia como realmente esses mestres da lei ou esses sacerdotes não ficarem perplexos, né, com as respostas e com a sabedoria de Jesus. Lucas capítulo 2, versículos 51 e 52, vai falar mais 18 anos vividos em Nazaré, né? Já estamos aí entre o ano 8 e o ano 25 depois de Cristo. Então já se passam aí 18 anos, né? Dessa vida de Jesus em Nazaré, na cidade de Nazaré. Então foi com eles para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Então a gente percebe aí essa vida quase que natural de Jesus com a sua família, com a sua mãe, com seu pai, com os seus outros irmãos, porque Maria teve mais filhos, né? Então Jesus tem um convívio familiar quase que 100% natural, né? E ele vai crescendo então em estatura, sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Há uma palavra muito sábia que sai sempre da boca de Jesus, há uma graça, há um amor emanando já da fala de Jesus, da vida de Jesus. Nesse momento a gente tem relatado aqui o nascimento de Paulo, que acontece entre o ano 10 e o ano 15 depois de Cristo. Não tem exatidão da data de nascimento de Paulo, não existe nenhum registro histórico exato, né, sobre o nascimento de Paulo, do apóstolo Paulo. César Augusto morre também nesse momento e Tibério começa a reinar 19 de agosto de 14 depois de Cristo, né? Então a gente tem aqui também um marco bem diferente, onde César Augusto morre e Tibério é que começa a reinar no Império Romano. João Batista apresenta Cristo. O aparecimento de João Batista vai acontecer agora aqui. Mateus capítulo 3, a partir do versículo 1 até o 6, é o primeiro texto. Diz assim: Naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e ele dizia: Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparem um caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. Primeiro texto. Segundo texto sobre isso, Marcos, capítulo 1, a partir do versículo 2 ao 6. Conforme está escrito no profeta Isaías: Enviarei à tua frente o meu mensageiro, ele preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparem um caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Assim surgiu João, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados.
A ele vinha toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. João vestia roupas feitas de pelos de camelo, usava um cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre. O outro texto sobre essa passagem, Lucas capítulo 3, do versículo 1 ao 6 também. No 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia, e Traconites e Lisânias, tetrarca de Abilene, Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdócio. Foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, como está escrito no livro das palavras de Isaías, o profeta. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Todo o vale será aterrado e todas as montanhas e colinas as estradas tortuosas serão endireitadas e os caminhos acidentados aplanados, e toda a humanidade verá a salvação de Deus. O último texto sobre essa aparição de João Batista, João capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 18. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para os que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele e ele exclama: Este é aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Então essas 4 passagens, né, dos 4 evangelhos falam um pouco sobre esse primeiro momento de João Batista, né? E as passagens falam, então, principalmente a de Lucas. Lembra que eu falei que Lucas ele é o mais detalhista, né, em alguns aspectos, e um dos aspectos muito importantes aqui de Lucas, capítulo 3, é que ele fala o tempo, né, a época, quem estava no poder, e isso é muito importante porque nos remete à história, nos remete a identificar o tempo, nos remete a identificar a época exata. Então, quando Lucas fala no 15º ano do reinado de Tibério César, aí então ele começa falando que Tibério César é o que está no comando do Império Romano, é o principal, né? É o imperador romano nesse momento de que João Batista aparece. Por isso que a gente sabe que César Augusto morre então por volta do ano 14, porque aqui já é o 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia. Então o Império Romano é regido por Tibério. Depois a gente tem um governador chamado Pôncio Pilatos na Judéia. A gente tem Herodes como governador, tetrarca, né, que eles chamam, da Galileia. Seu irmão Filipe é governador da Itureia e de Traconites e Lisânias. O tetrarca de Abilene, Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdócio. Então, Lucas dá esses detalhes para nós a respeito da parte histórica, a respeito do momento histórico em que João começa a pregar, então, o batismo de arrependimento.
E por muitas vezes eu já me perguntei, mas eu depois percebi que a cultura judaica já tinha isso, né? Eu perguntei para mim mesma uns anos atrás, uns 3, 4 anos atrás, ou até um pouquinho mais que isso. Por que João veio com essa mensagem a respeito de batismo nas águas? Porque a gente não vê nada relatado, nem no final do Velho Testamento e nem no início aqui do Novo Testamento a respeito de batismo nas águas. E João então já começa o seu ministério pregando essas boas novas, né, de que estava vindo o reino de Deus e batizando as pessoas no Rio Jordão. Elas confessavam os seus pecados para João e João então, por causa do arrependimento, as batizava nas águas. E por isso João é chamado de João Batista, João o Batista, João o que batiza, né? Então é por isso que João se chama João Batista. E eu me perguntava, mas como ele teve esse entendimento, de onde ele teve essa base? E aí a gente fuçando, né, alguns vídeos, algumas coisas, algum tempo atrás, então eu descobri que existia sim, né, a cultura judaica já existe isso desde longa data, que são os tanques de purificação, né? Então esses tanques de purificação chamado mitzvah, acho que é isso mesmo que eles chamam esses tanques. Esses tanques eles já existem. E como que funcionavam esses tanques? Eles ficavam numa parte lá antes do templo, né, ou na entrada do templo, onde o judeu ele então provavelmente tinha um período de purificação, de pedido de perdão, algum ritual ele fazia de confissão de pecados ou de entrega de algum animal, né, como sacrifício. E ele então passava dentro desse tanque, era como se fosse uma piscina mesmo. Geralmente você descia escadas e então passava pela água até a cabeça mais ou menos, ou muitas vezes que eles mergulhavam o corpo todo e aí ele já saía andando de novo do outro lado, subindo as escadas novamente, já purificado naquela água. Essa água da purificação, ela era uma água corrente. Então era uma água que nunca ficava parada, né? Então era uma água que tinha que ter uma rotatividade, essa água ela não poderia ser parada, justamente por causa desse processo de purificação que existia. Então a água devia estar sempre limpa, devia estar sempre purificada, era uma água específica, tinha que vir de um rio ou de uma nascente extremamente pura, né? Então Deus deu toda essa direção lá para os judeus, para que eles fizessem esses tanques. E aí, então, por isso que João começa com esse ministério do batismo, né? Aí eu me toquei que tinha, sim, uma cultura já enraizada e que Deus, então, fala com João para ele começar o seu ministério anunciando o reino de Deus, que o reino de Deus estava vindo. Ele sabia do nascimento de Jesus, porque provavelmente sua mãe Isabel contou isso para ele, né, desde quando ele começa a entender um pouco mais. E quando ele vai para o deserto viver quase como um monge, né, no deserto, Deus começa a ministrar a verdade dele, né, impressa na vida de João. João já sai para o seu ministério aqui sabendo exatamente o que ele tinha que fazer. Ele tinha que ser esse que ia ouvir a voz do Senhor e ia proclamar essas boas novas do reino de Deus. Então João tinha uma palavra muito forte a respeito desse confronto do governo, da religião, do pecado, né, como foi predito pelo anjo a respeito da vida de João, né, que ele seria um nazireu. Então a gente leu isso esses dias. Então João tinha uma palavra muito forte porque ele vinha no espírito de Elias. Lembra que a gente leu também? Então João tinha uma palavra sempre de confronto, de mostrar pecado, de dizer que estava errado, e isso geralmente traz incômodo. Lembra que eu falei também que ele tinha direito de ser sacerdote, né, de estar na linha sucessória do seu pai ali, ou de ajudar no templo, mas ele abre mão porque ele é realmente esse que vai confrontar toda a religião da época, onde os fariseus, os saduceus, os zelotes, né, eles tinham práticas totalmente contrárias ao que realmente as escrituras pediam, e que o próprio reino de Deus estava sendo estabelecido e ele ia ter que ser a contramão de toda essa religião, ok?
Então, esse versículo também, né? Voz do que clama no deserto, né? Todo mundo fala que João Batista é a voz do que clama no deserto. Não, não. Existia uma voz que estava clamando no deserto para que ele fosse e preparasse o caminho do Senhor. É como se o próprio Deus fosse essa voz que clama no deserto, né? Pedindo para João preparar o caminho do Senhor. Então, não é João que é a voz que clama no deserto. Existe uma voz do próprio Deus, do próprio Espírito Santo, impelindo, né, levando João a começar o seu ministério. Ele é o cumprimento dessa profecia feita a respeito dele no profeta Isaías, né? Quando Isaías profetiza isso, era que o Senhor ia enviar alguém na frente dele para começar a desbravar esse ministério de reino de Deus na terra, né? Ok? A passagem de João é bem forte a respeito disso também. Ele fala que João é uma testemunha, né? Uma testemunha da luz, porque ele mesmo não era a luz, então ele estava dando testemunho de alguém que viria depois dele. Muito maravilhoso isso. João fala que aquele que é a palavra estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele. Gente, o Evangelho de João, aliás, toda a escrita, né, do discípulo João, ela é tão profunda. João entrou num nível de relacionamento, de intimidade com Jesus durante a sua vida, o seu ministério, a caminhada com Jesus, mesmo depois da morte, a profundidade de intimidade que João obteve com o próprio Espírito Santo faz com que esse homem diga palavras, escreva para nós coisas que somente realmente pelo Espírito de Deus alguém poderia ter tal revelação. Ele vai falando da divindade, né, de Jesus o tempo inteiro durante o Evangelho de João. É o livro mais talvez voltado para essa divindade de Jesus, para dizer o quanto ele é Deus, né? Jesus não é só filho de Deus, mas ele é Deus. Ele estava lá desde o princípio, né? Como fala em João 1:1, ok? Então, ele vai falar a respeito da versículo 16. Todos recebemos da sua plenitude, de Jesus, né? Graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. E ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Então, é como se não, Deus encarnou, né? Deus nos deu a possibilidade de ver a sua imagem real em Jesus, né? De ver as suas atitudes, de como é ser filho de Deus, de como é ser imagem e semelhança de Deus. Isso fala muito ao meu coração, eu gosto muito desse tema, de ser a imagem e semelhança de Deus. Quem está aí comigo há mais tempo já sabe disso, ok? Então, João é muito profundo naquilo que ele fala para nós, meditar no Evangelho de João, nas cartas de João, né, 1º, 2º e 3º João, são cartas fortíssimas sobre Jesus, sobre o amor, sobre graça, muito forte. E o próprio Apocalipse, né? João, então, por causa desse nível de intimidade, teve a possibilidade de receber a revelação total escatológica do final dos tempos. Ok? A gente vai chegar lá. Vamos lá? Vamos ver a mensagem de João Batista? Vai começar a sua mensagem aqui. Vamos ver como é que ele apresenta Jesus, como é que ele fala a sua mensagem. Nós estamos aqui no ano 25 depois de Cristo, aproximadamente, né? Então Jesus está para se apresentar para o seu ministério. Mateus capítulo 3, do versículo 7, 8, 9 e 10. Diz assim: Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: Raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre o arrependimento. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. A mesma passagem em Lucas, capítulo 3, versículos 7 ao 14. João dizia às multidões que saíam para serem batizadas por ele: Raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem o arrependimento.
E não comecem a dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. O que devemos fazer então? Perguntavam as multidões. João respondia: quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma, e quem tem comida, faça o mesmo. Alguns publicanos também vieram para serem batizados, e eles perguntavam: Mestre, o que devemos fazer? E ele respondeu: não cobrem nada, além do que lhes foi estipulado. Então alguns soldados lhe perguntaram: e nós, o que devemos fazer? E ele respondeu: não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente. Contentem-se com o seu salário. Então a mensagem de João Batista fala desse confronto em vários níveis, né? A gente percebe pelo livro de Lucas que ele mostra alguns níveis de confronto que João faz. Ele faz o confronto com as multidões, né, com o povo, versículo 10. O que devemos fazer então? Perguntavam as multidões, e João respondia: quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma, e quem tem comida, faça o mesmo. Está falando sobre a questão da caridade, a questão do amar o nosso semelhante como a nós mesmos, a realmente ter um coração como o coração de Deus, que ama, que serve o próximo sem olhar quem é, na verdade, né? Esse coração é o coração que a gente deve pedir para Deus todos os dias. Esse é o verdadeiro cristianismo sendo exercido por nós todos os dias. É com o próximo, é com a pessoa que está ali mais perto de mim, é com a pessoa que está ali no meu dia a dia, com a minha família, com os meus parentes, é com esses que eu mostro o verdadeiro cristianismo. Aí depois ele confronta também os publicanos, né? Fala da sociedade como um todo, ou da parte política, né? Em seguida, ele faz esse mesmo confronto com os soldados, não é isso? Também fala de autoridade, fala de domínio, né? E ele fala dessa questão deles se contentarem, de não fazer extorsão, de não acusar falsamente. Então, João vai ter sempre uma palavra muito confrontadora. Essa vai ser a palavra de João todo o tempo da sua pregação. Esse vai ser sempre o primeiro chamado de Deus para cada um de nós que vai pregar o evangelho para alguém, né? O evangelho do reino não fala só de amor, não fala só de paz, não fala só de salvação, mas fala de arrependimento, fala de santidade, fala de largar, né, o nosso passado de pecado, fala de ter um coração mais voltado para o próximo. Então, a pregação de João Batista fala de praticamente confronto e arrependimento. Então, Deus tem chamado muitos João Batistas, né, nesses últimos tempos, para ter essa voz profética, para ter essa voz forte de pregar realmente a verdade, mas ser a verdade, né? Não só pregar o confronto, mas ser confrontado o tempo inteiro. Porque, gente, se existe uma coisa que é dificílimo da gente realmente ouvir, da gente obedecer, é você ver que uma pessoa fala algo para nós, mas que a vida dela não condiz. E é justamente isso que João Batista vai falar com os saduceus, com os fariseus. O tempo inteiro esses religiosos vão ser confrontados como raça de víboras aqui, né, por João Batista, e depois Jesus também vai falar algo muito parecido, porque na verdade pregar uma coisa e viver outra faz com que as pessoas não tenham respeito por nós. Pregar um amor de Jesus, mas não viver o verdadeiro amor com o nosso próximo, faz de nós hipócritas, né? Então, João Batista é um exemplo para nós de alguém que tem uma palavra de poder, de arrependimento, uma palavra de conversão, uma palavra de realmente largar o pecado, mas ele tinha que morrer todos os dias para a sua vida também. Por quê? Porque ele teria que testificar isso com as próprias atitudes no seu dia a dia. João Batista não podia ser encontrado, né, com as mesmas atitudes daquilo que ele estava confrontando. Então, viver uma vida de santidade, viver uma vida de pregação do evangelho, viver uma vida de cristianismo,
vai fazer com que cada um de nós tenhamos que colocar nossa cruz nas costas e dizer: Jesus, eu tô entendendo como é que é, eu vou mortificar minha carne cada dia mais e eu quero ficar mais parecido com o Senhor. Apresentando Cristo. Vamos ver agora João Batista apresentando a Cristo. Mateus 3, versículo 11 e 12. Mateus 3, versículo 11 e 12. Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpará sua eira, juntando seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Marcos capítulo 1, versículos 7 e 8. E esta era a sua mensagem: depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Lucas capítulo 3, versículo 15, 16, 17 e 18, do 15 ao 18. O povo estava em grande expectativa, questionando em seu coração se acaso João não seria o Cristo. João respondeu a todos: eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão, a fim de limpar sua eira e juntar o trigo em seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. E com muitas outras palavras, João exortava o povo e lhe pregava as boas novas. João capítulo 1, do versículo 19 ao 28. Este foi o testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Ele confessou e não negou, declarou abertamente: não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: e então quem é você? É Elias? E ele disse: não sou. É o profeta? Ele respondeu: não. Finalmente perguntaram: quem é você? Dê-nos uma resposta para que a levemos àqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? E João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto. Faça um caminho reto para o Senhor. Alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram-no: então, por que você batiza se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? E respondeu João: eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim e não sou digno de desamarrar as correias de suas sandálias. Tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Então João, ele começa a ser confrontado pelas multidões, pelos próprios sacerdotes da época, né, pelos fariseus, pelos levitas, pelos saduceus, pelo povo em geral, né? Quem ele era? Quem era esse homem que agora aparecia andando ali pela margem do Rio Jordão e pregando arrependimento, falando para os homens se converterem dos seus pecados, se afastarem, né, da sua maldade? E a sua pregação, ela tinha tanto poder, tanta força, que eles logo imaginavam que João poderia ser o Cristo, pelo poder que ele exercia com a sua palavra. Deus então realmente trazia arrependimento no coração dos homens ali, né? E eles então eram batizados. Então João é confrontado, ele diz: não, eu não sou o Cristo, não sou. O Cristo, ele vem depois de mim, eu sou só aquele que estou preparando o caminho para ele, né? Eu sou a voz daquele que está clamando no deserto, né? O Espírito Santo está clamando pelo reino de Deus para que ele venha, e eu então sou esse que estou preparando o caminho, como o profeta Isaías mesmo deixou escrito sobre mim, que viria alguém que ia preparar esse caminho para o Senhor, para que ele comece o seu ministério. E eu tô aqui. Então, João, o tempo todo, né, aponta para Cristo. E esse deve ser sempre o nosso papel também, gente. Quando nós evangelizamos alguém, quando nós pregamos Jesus para alguém, nunca pregue a religião evangélica, a religião católica, a religião X, Y ou Z. Nunca pregue isso. Pregue Jesus.
pregue o reino de Deus, pregue as boas novas do evangelho, né? Porque é disso que as pessoas precisam. Elas não precisam da nossa religião, elas não precisam da nossa igreja, elas precisam de Jesus, elas precisam da palavra, elas precisam de arrependimento, elas precisam de metanoia, né? Dessa mudança de mentalidade que nós vamos ver lá em Romanos. Então, elas precisam disso, e através disso as pessoas elas vão começar a viver uma nova vida com Jesus. Elas vão nascer então da água e do Espírito, como a gente vai ver. Amém? A última passagem de hoje vai falar sobre o batismo de Jesus e de João declarando que ele é o Cristo, então, né? Vamos ver o batismo de Jesus. Mateus capítulo 3, versículo 13 ao 17. Mateus capítulo 3, do 13 ao 17. Então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: Eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? E respondeu Jesus: Deixa assim por enquanto. Convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Marcos capítulo 1, versículo 9, 10 e 11. Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré, da Galileia, e foi batizado por João no Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz: Tu és o meu Filho amado, em ti me agrado. Lucas 3, 21 e 22. Quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E quando ele estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Então veio do céu uma voz: Tu és o meu Filho amado, em ti me agrado. Então, essa vinda, né, de Jesus até João para ser batizado fala do cumprimento de toda a justiça, como Jesus mesmo diz, né? É cumprir todos os passos, é cumprir todo o propósito, é ser como Jesus no nosso dia a dia, né? Nas nossas atitudes. Então, Jesus não podia só pregar, Jesus não podia só falar, ele tinha que viver aquilo que nós precisamos viver. Então, se nós precisamos mortificar o nosso corpo através do batismo, morrer a velha natureza através do batismo, Jesus faz isso como figura ali para nós, porque ele não tinha pecado, mas ele faz como cumprimento de toda justiça, né? É o que é certo que Jesus está dizendo, né? Toda justiça eu preciso fazer aquilo que é certo, aquilo que todo mundo precisa fazer para estar certo. Então Jesus faz e cumpre isso. E essa passagem fala dessa declaração do próprio Pai a respeito de Jesus, porque ali ele estava dando o pontapé inicial para o verdadeiro chamado dele aqui na terra como Filho de Deus, o seu ministério. Então, quando Jesus se batiza e ele cumpre essa justiça, fazendo o início, né, da sua caminhada com Deus, desse novo nascimento, vamos dizer assim, né, do Filho de Deus, dessa nova natureza de Cristo agora, para viver essa vida de Deus, para gerar muitos filhos para Deus, né? É disso que a gente está falando aqui. Então vem essa voz do céu, que todos veem, né? O céu se abrindo e essa pomba descendo de forma corpórea sobre Jesus. Eles entendem que é o próprio Espírito de Deus. E a voz fala para que todo mundo ouça, né? Então a voz não foi ouvida só por Jesus, mas a voz de Deus, né, do Pai falando sobre Jesus, todos ali que estão perto de Jesus e daquelas pessoas que estavam ali se batizando, elas ouvem: Tu és o meu Filho amado, em ti me agrado. Então é maravilhoso ouvir esse chamado de Jesus, e é um chamado que a palavra de Deus diz para mim e para você também, quando nós então entendemos que nós precisamos do Pai, quando nós decidimos pelo Senhor, quando nós também decidimos morrer para a nossa velha natureza e nascer para a nova natureza, essa mesma frase precisa ecoar dentro de nós. E enquanto ela não ecoa, enquanto ela não é uma verdade dentro de nós,
parece que o nosso ministério não avança, parece que a nossa vida com Deus não avança. Porque a primeira identidade que Deus quer dar para cada um de nós quando nós aceitamos Jesus é a de filho. Então, se nós não entendemos paternidade, se nós não temos o entendimento do que é ter um pai que vai então começar a cuidar de nós, realmente essa voz fica faltando dentro do nosso interior. Parece que algo ainda não está completo. Por isso que o Evangelho fala de um novo nascimento. Porque eu preciso ouvir essa voz dentro de mim me dizendo: tu és meu filho, eu te gerei, né? Você está nascendo de Deus. Então eu e você precisamos ter essa convicção no nosso interior, no nosso espírito: tu és o meu filho em quem eu me agrado. Porque a partir desse momento nós vamos começar a andar como filhos, né? Jesus começou a andar como filho de Deus. Ele começou a nos mostrar como é viver como filho de Deus. Essa para mim é a maior verdade que Jesus viveu na terra. Era vir e ser exemplo de como é ser filho de Deus. Nosso último texto de hoje. João capítulo 1, do versículo 29 ao 34. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi quando disse: vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você vira o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Gente, que texto maravilhoso esse de João falando sobre essa mesma passagem. Só que João não está falando do mesmo momento. João aqui está falando para nós que num outro momento Jesus chega aonde João Batista está ali ainda pregando o arrependimento, batizando, e quando ele chega, ele dá testemunho a respeito de Jesus. Ele fala quem é Jesus, e ele fala assim: eu estava lá batizando ele naquele momento, e eu vi o Espírito Santo descendo sobre ele e uma voz que falava que ele era o Filho de Deus. Então eu posso dizer para vocês que esse é aquele de quem eu falava para vocês, que ele não vai batizar com água, mas ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Então esse aqui é um outro momento, né, de João Batista se encontrando com Jesus e ele dando testemunho, falando quem é Jesus. Ele dando testemunho de que ele realmente viu, né, Jesus sendo batizado e o próprio Espírito vindo sobre Jesus, o céu se abrindo, o Pai falando que ele era o Filho amado em quem ele se agradava, e ele sabia então que só assim ele reconheceria quem era Jesus, né, quem era esse Filho de Deus que estava vindo para inaugurar o reino de Deus na terra. E ele fala que ele já tinha recebido, né, uma palavra do próprio Deus, dizendo: aquele que você vê. Olha o que ele diz aqui, gente, no versículo 33, olha só: eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito. Então Deus deu uma palavra para João a respeito de Jesus. Ele disse assim: aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Então João, ele tinha um sinal de Deus para saber quem seria Jesus, porque Jesus não vivia na mesma cidade de João. Eles não conviveram toda a sua juventude ou a época de criança juntos. Não, eles não viveram juntos. E então João recebe uma palavra do próprio Deus para quando acontecesse, João soubesse quem era Jesus, quem era esse Filho de Deus, que ele estava abrindo caminho para ele, né? Que ele estava então pregando para que esse Filho de Deus aparecesse. Então é maravilhoso ver que o Espírito Santo já havia falado com João Batista antes dele ver Jesus sendo batizado e recebendo ali o Espírito Santo. Por isso que ele testifica de que este é o Filho de Deus. Amém? Terminamos aqui hoje. Hoje a gente passou um pouquinho
do horário que geralmente a gente faz, né? Mas vale a pena, né? A gente vai ver muita coisa boa aqui dentro dos evangelhos, daria pra gente falar muita coisa. Mas eu sei que aqui não é o lugar pra gente compartilhar mais conhecimento, é um momento só da gente estar junto aqui lendo mesmo e falando um pouco da palavra, mas Deus tem muito mais para falar conosco nesses textos, então eu te aconselho a meditar, a ler algumas vezes, né? Se você não compreendeu um texto, volta, lê de novo, deixa o Espírito Santo ir ministrando aí o teu coração, que com certeza sempre tem algo mais que o Senhor está tentando ali nos falar, ministrar ao nosso coração, revelar mesmo mistérios que estão aí ocultos dentro da palavra. E só estão ocultos para aqueles que não buscam, tá, gente? Quando a gente fala mistérios, coisas ocultas, é porque Deus não vai revelar para qualquer um. Deus vai revelar para aqueles que realmente têm fome e sede dele. É esses que ele está interessado em revelar os seus mistérios. Amém? Deus abençoe. Amanhã a gente vai começar com um texto maravilhoso que é justamente a tentação de Jesus no deserto, porque ele foi batizado, agora ele é levado para o deserto para aquele período de jejum e a gente vai ver essa passagem amanhã em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe, ótima noite para todos vocês e se Deus quiser amanhã a gente está aqui de volta para continuar a nossa leitura.